nosso segundo bloco aí de demonstração de fluxo de caixa e equivalentes de caixa. Conforme nós mencionamos no final do primeiro bloco, vamos abordar agora os itens que não afetam caixa e equivalente de caixa. Qual é o principal objetivo de nós falarmos sobre esses itens? A DFC, como o próprio nome diz, e nós já ressaltamos aí anteriormente, ela tem o principal objetivo de medir as entradas e saídas de caixa da empresa para que nós tenhamos uma noção da sua liquidez, da sua capacidade de pagamento, entre outras informações gerenciais. Um ponto crucial para nós desenvolvermos a DFC é nós termos um discernimento daquilo que afeta e daquilo que não afeta o caixa e os seus equivalentes de caixa. A maioria das contas, a maioria das movimentações no dia a dia afetam o caixa e equivalente de caixa. Então qual vai ser a nossa estratégia a partir de agora? Vamos mencionar, vamos explicar alguns itens que não afetam e por tendência dificilmente afetarão o caixa e equivalente de caixa das empresas. Agora, por que é tão importante mencionarmos esses itens que não afetam? No método indireto, que é o método que nós praticaremos também no próximo bloco, com um caso prático, esse ponto é muito importante. Por quê? Nós iniciamos a DFC analisando esses aspectos. A DFC pelo método indireto, como nós veremos a seguir, ela leva em consideração o resultado do período, seja ele lucro, seja ele prejuízo, e nós temos que fazer um ajuste a esse resultado para chegarmos ao lucro ou prejuízo que afeta o caixa. Mas por que lucro ou prejuízo que afeta o caixa? Se nós analisarmos a DRE, nós perceberemos que as despesas e as receitas foram lançadas por competência. Só que, às vezes, nós temos algumas despesas que não têm qualquer impacto de caixa. Olhando para a DRE, então, o lucro que nós temos na DRE é um lucro de competência, não é um lucro de caixa. E a DFC exige que nós cheguemos a um lucro de caixa. Por isso nós teremos esse desafio. Buscarmos o resultado do exercício, analisarmos as contas que compõem a demonstração de resultados para chegarmos aí àqueles ajustes de itens que não impactam o caixa e não impactam os equivalentes de caixa. Nós temos aí uma série de possibilidades de contas que não impactam, mas vamos trabalhar com algumas aqui pontuais, com algumas importantes que nós temos e que são comuns nas empresas. Primeira que a gente vai abordar, despesa com depreciação. A despesa com depreciação é um caso típico de ajuste de caixa equivalente de caixa. Por quê? A depreciação, como nós sabemos, ela é o desgaste, a apropriação do desgaste de um bem intangível. Quando nós vamos lançar aí a depreciação nas nossas demonstrações financeiras, nós geramos um débito, despesas com depreciação, um crédito, depreciação acumulada. Nós não temos um movimento de caixa e equivalente de caixa relacionado com essa operação. Uma vez que nós não temos a movimentação do caixa e dos equivalentes de caixa, essa é uma conta que não afeta o caixa, é uma conta econômica, é uma conta que a gente pratica aí no cenário contábil, mas que não tem impacto financeiro. Então, o primeiro exemplo que estará presente em praticamente todas as demonstrações que nós tivermos que praticar no nosso dia a dia. Assim como a depreciação no caso dos tangíveis, nós temos a amortização no caso dos intangíveis. Então a amortização, ela tem o mesmo procedimento, ela tem o mesmo modelo da depreciação. Qual é o escopo da amortização? É apropriar temporariamente, apropriar periodicamente algum direito intangível que a empresa tem. Então a empresa ela adquire o direito de uso de um software e ela vai amortizar aquele direito de uso de software. Essa amortização também, assim como a depreciação, ela só tem uma característica contábil, ela não tem um impacto aí no caixa e nos equivalentes de caixa. Como que nós fazemos a contabilização? Débito, despesa com amortização, crédito, amortização acumulada. Então é um segundo tópico aí que a gente tem que levar em consideração e considerar como um ajuste de item que não afeta o caixa e equivalente de caixa. Na mesma linha de depreciação e de amortização, nós temos a exaustão. A exaustão é menos comum no nosso dia a dia, porque a exaustão, diferente aí da depreciação e da amortização, ela está ligada com recursos naturais. Então, quando eu faço a apropriação periódica, quando eu faço o reconhecimento de direitos de uso aí de recursos naturais, eu faço a apropriação por meio da exaustão. Assim como depreciação, assim como amortização,
também não há qualquer impacto de caixa quando nós fazemos a sua contabilização. Débito, despesa com exaustão, crédito, exaustão acumulada. Um quarto tópico que tem relação direta com depreciação, com amortização e com exaustão, e até certo ponto ainda é uma novidade para muitos profissionais da contabilidade, é o impairment. Um impairment é a perda ao valor recuperável. O impairment ele é sempre aplicado ao ativo intangível, ao ativo imobilizado e ao ativo investimento. Então é muito importante a gente analisar o impairment no seguinte sentido. O impairment ele não pode ser aplicado ao ativo circulante. Por quê? No ativo circulante nós medimos realização e o impairment ele mede recuperação. Então o impairment sempre será aplicado, como eu disse anteriormente, a investimento imobilizado e intangíveis. O impairment ele demonstra a perda do valor previsto de recuperação. Então imaginem que a empresa ela tem um valor contábil registrado, no entanto, se ela for vender aquele bem, se ela tentar gerar um caixa com aquele bem naquele momento, o valor que ela vai conseguir é menor do que o valor registrado. Então sempre que o valor justo for menor que o valor contábil, nós teremos aí o registro do impairment. No entanto, o impairment, que é a perda ao valor recuperável, ela tem a mesma característica de contabilização de depreciação, amortização e exaustão. Despesas com perda ao valor recuperável, crédito, perda ao valor recuperável acumulado. Portanto, é mais um item que não afeta caixa e equivalentes de caixa. Passando aí por esses quatro que são muito similares, a gente tem que mencionar também sobre um outro aspecto que é muito importante e hoje cada vez mais nós temos aí grupos de empresas se transformando no Brasil e cada vez crescendo mais no Brasil, que é a equivalência patrimonial. Então, quando nós teremos a equivalência patrimonial? Sempre que uma empresa investe em outra, ela tem que medir de alguma forma esse investimento. E nós temos aí dois modelos para medirmos esse investimento. Ou por meio do custo, que também pode ter uma variação para o valor justo, ou por meio da equivalência patrimonial. Quando eu vou utilizar a equivalência patrimonial? Eu vou utilizar a equivalência patrimonial sempre que houver uma influência significativa na participação da outra empresa. Então nós temos aí até um percentual base que é citado na própria NBCTG em torno de 20%. Porém, esse percentual não é uma regra, ele é um posicionamento, ele é aí um balizador. O que nós temos que medir para sabermos se aplicaremos a equivalência patrimonial ou não em uma demonstração é entendermos a influência que a empresa que investe tem sobre a empresa investida. A partir do momento que há a necessidade da utilização do método da equivalência patrimonial, qual é o procedimento? O PL da investida sempre terá que estar equivalente percentualmente ao investimento da investidora. Ou seja, qualquer alteração que ocorrer no patrimônio líquido da investida, seja por lucro, seja por prejuízo, ele impactará no investimento da investidora. E isso deve ser feito aí periodicamente para que haja o controle. Importante dar um exemplo. Imaginem que eu tenho uma investida que gerou um lucro de R$20.000 e ela terá aí que fazer a equivalência com a investidora. Como que nós registraremos essa equivalência de R$20.000 na investidora? Uma vez que a empresa gerou um lucro de R$20.000, a investida, ela teve um aumento no seu patrimônio líquido correspondente a esse valor. Então, se ela teve um aumento de patrimônio líquido, consequentemente a investidora tem um aumento do seu investimento. Dessa forma, como que a gente registra a equivalência patrimonial? Débito no investimento, débito na participação, aumentando na proporcionalidade do patrimônio líquido da investida, crédito, receita de equivalência patrimonial. Então percebam que essa receita de equivalência patrimonial, assim como outras que nós já descrevemos aqui, não tem qualquer impacto de caixa. Não tendo impacto de caixa, ela também será tratada como um ajuste na DFC, porque ela não afeta a movimentação de caixa da empresa. Além da equivalência patrimonial, é bom fazer uma rápida menção sobre ganhos ou perdas na venda de ativos imobilizados. Quando nós vendemos um ativo imobilizado, nós temos que mensurar qual é o custo desse ativo versus o resultado que ele nos trará. Então imaginem aí que eu comprei um ativo por R$50.000.
eu depreciei esse ativo em 40 mil. Eu tenho um saldo contábil de 10 mil. Lembrando que esses 40 mil de depreciação não tem impacto de caixa. Muito bem, se eu comprei por 50, depreciei 40, tenho um saldo de 10 e porventura eu vendo por 15 mil esse ativo, o que vai acontecer? Eu terei um ganho de 5 mil, 15 mil da minha receita menos os 10 mil do meu custo. Porém, esse ganho em si, ele não é financeiro, porque eu vendi por 15 mil este bem e se eu recebi 15 mil à vista, são 15 mil reais que eu vou considerar como atividades de investimentos e não a variação e não o lucro de 5 mil reais. Por quê? Porque esse lucro de 5 mil ele está baseado aí em uma depreciação que é um item que não afeta o caixa. Chegando aqui ao final desse bloco, mais dois itens importantes. Provisões de contingências. Então nós temos aí na NBCTG 1000 a necessidade também de aplicarmos aí contingências construtivas ou contingências legais. Então contingências tributárias, contingências trabalhistas, provisão de garantias, danos ambientais, entre outros aspectos. Caso a empresa registre uma contingência, mas não haja saída de caixa, ela também é considerada como um ajuste. Lembrando que para fazermos o registro de uma contingência, nós temos aí que analisar entre três aspectos, que é o provável, o possível e o remoto. Se for possível, meramente contemplará uma nota explicativa. Se for provável com uma estimativa confiável, aí sim nós registraremos a provisão e não havendo movimentação de caixa relacionada com essa provisão, faremos também um ajuste dentro das atividades operacionais para chegarmos ao resultado que afeta o caixa. Finalizando esse bloco, variações cambiais. Se nós tivermos no período variações cambiais não realizadas, também consideraremos como ajustes de caixa. Cercamos todas as possibilidades aqui de itens que não afetam o caixa? Não. Porém, falamos daqueles mais comuns, falamos daqueles que mais impactarão o nosso dia a dia. No próximo bloco, nós veremos agora um caso prático que vai consolidar todo esse conceito que nós discutimos até aqui.